Bom, Thaís traz agora mais um destaque para nós da previsão, mais uma rodada. Você já tinha mostrado o mapa anterior, na primeira entrada, que tinha alerta de temporal para todo o Nordeste, né? Exato, inclusive no Piauí, gente. A gente falando da Laninha, né, que é o resfriamento do Oceano Pacífico, ali na altura do Equador. Essa temperatura mais baixa, portanto, é que traz e deve trazer ainda chuvas acima da média, tanto para o Nordeste quanto para o Norte do Brasil. Hoje, portanto, ainda chove bastante. Todas as capitais do Nordeste estão na rota da chuva forte. Teresina é uma delas, pode vir em pancadas aí ao longo do dia, à tarde. Também pode apertar. Quero destacar para vocês João Pessoa, para mostrar como é que está começando o dia por lá. Hoje a máxima deve ser de 31 graus. Olha essa imagem, Marcelo, mostrando aí o nascer do sol. Chega primeiro, no Brasil, chega primeiro por lá. O nosso super Luiz Carlos, lá da Cabo Branco, a nossa afiliada da Globo, mandou essa imagem pra gente, olha. Maravilhosa, obrigada por compartilhar. Você que está tomando café, dá uma paradinha, uma espiadinha nesse céu de João Pessoa. E claro, para destacar a chuva que pode vir forte por lá, gente, hoje 20 milímetros previstos, é uma pancada que pode vir num curto período de tempo e também João Pessoa pode trazer aí algum alagamento, porque está nessa rota aí da chuva mais forte hoje, mas começando com esse dia lindo aí pra gente respirar um pouquinho. Quero destacar para vocês os maiores acumulados de chuva nesses primeiros dias de 2025. Aqui a gente tem um período de 10 dias e eu mostro para vocês que essa chuva ficou mais concentrada principalmente em Minas e no Espírito Santo. Quero destacar a cidade de Serra aqui, onde a gente teve 333 milímetros, quase 3 vezes a média do mês todo em apenas 10 dias. Itariri também ficou com 70 milímetros acima da média, com 315 aqui em Minas Gerais. A gente tem o destaque de Peruíbe, no litoral aqui de São Paulo, que teve aquela chuva orográfica, que foi facilitada aí por conta do relevo da cidade. Também a cidade de Santa Teresa, onde a gente tem no Espírito Santo 250 milímetros. E Unai, em Minas, em todas as três, foram 100 milímetros acima da média para janeiro, já nesses primeiros 10 dias. E hoje continua chovendo na maior parte do país, por isso a gente vê o mapa em verde escuro, o tempo fica mais fechado, em verde claro pode vir chuva, inclusive na faixa aí onde está Campo Grande pode vir em temporal com a aproximação de uma baixa pressão. Tempo firme mesmo lá na faixa norte, no oeste aqui de Amazonas e também do Acre, e também na divisa ali de Minas com São Paulo, descendo até boa parte do sul do país. As máximas hoje variam de 26, mínima e máxima, aliás, é a mais baixa em Curitiba, então é onde esquenta menos, e 35 graus em Campo Grande e Boa Vista, que é onde faz mais calor. Rio de Janeiro fica na casa dos 28, Vitória com 29, faz 31 em Porto Alegre, onde o tempo continua firme, vocês viram ali, 28 também em Goiânia. Você vê que Palmas não faz muito calor porque está muito cheio de nuvens por lá ao longo do dia, máxima só de 24 graus para lá. Destaco, então, tempo firme em Boa Vista, Porto Alegre, São Paulo ainda com tempo firme e Curitiba aí entre 35 e 26 graus. As capitais ainda onde chove muito hoje e amanhã, Brasília, São Luís, Teresina e Palmas, com previsão de 25 a 40 milímetros de chuva. Brasília ainda com essa chuva forte, Marcelo, destacando então esses alertas. Veja que amanhã a temperatura não passa dos 22 graus para lá. É muita chuva. É muita coisa. Até daqui a pouquinho? Já já a gente detalha com um resumão para o país. Valeu, Thaís. A gente falar da previsão do tempo aqui no Brasil com o resumão do dia. Marcelo, eu alerto para o risco ainda de chuva forte para boa parte do país, especialmente o centro-norte do Brasil, com riscos ainda de alagamentos e deslizamentos, viu, gente? Esse risco pode vir desde Rondônia, passando também pelo sul do Amazonas, Tocantins, quase todo o centro-oeste, nordeste, Minas Gerais e parte do Espírito Santo. Esse risco é alto em alguns pontos para mais deslizamentos que a gente já viu, infelizmente, nos últimos dias. Também no oeste do país tem uma baixa pressão se aproximando e deve trazer chuva em forma de temporal, desde o oeste do Paraná até Mato Grosso do Sul. A gente está vendo aqui Campo Grande, que hoje pode ter chuva forte, principalmente à tarde. A máxima chega aos 30 graus, não aos 35, como a gente tem visto nos últimos dias. Previsão de 20 milímetros e essa temperatura pode potencializar esses temporais de maneira isolada aí na cidade. Então, atenção, viu, gente? Nos próximos dias, essa baixa pressão que eu mencionei, ela ganha ainda mais força, deve atuar trazendo chuva de quarta para quinta-feira até para o interior de São Paulo. A gente vai ter a outra baixa que está aqui no
no mar, ela vai se afastar e levar junto com ela a frente fria, que em vez de ficar mais posicionada para o Nordeste, vai estar mais próximo do Espírito Santo e depois do Rio de Janeiro. Com isso, a gente ainda tem muita umidade espalhada pelo país, por isso ainda há muita chuva por aqui. Amanhã você vai ver que ainda chove bastante no Nordeste. Você vê 90 milímetros ali na pontinha, pegando desde a Bahia até Pernambuco, inclusive parte ali do Piauí, e 50 milímetros espalhados pelo Centro-Oeste. Amanhã o risco de chuva forte fica nessas áreas em vermelho, pegando desde essa pontinha de Mato Grosso, boa parte de Goiás, sul de Tocantins, passando ainda por Minas, Espírito Santo, centro-norte desses estados, toda a Bahia, Alagoas, ali Sergipe como um todo, passando pelo interior do Pernambuco até o Ceará, gente. A chuva, a gente vai ver que lá para o fim da semana deve diminuir em Salvador, chegando na quinta-feira aos 10 milímetros, mas terça hoje, portanto, e quarta ainda 30. A temperatura fica na casa dos 29, 27 graus. Já em Fortaleza, ela tende a aumentar. Você vê que 20 milímetros para essa terça, mas na quarta-feira amanhã já cai 50, quinta-feira 70 para Fortaleza, com temperaturas altas entre 31 e 32 graus. Então, mesmo sem o corredor de umidade totalmente configurado a partir de amanhã, a gente ainda tem bastante umidade entrando pelo norte do país, reforçando essas chuvas, viu? Destaco para vocês Uruguaiana, que apesar dessa chuva toda, deve continuar numa secura danada, Marcelo. Com detalhe para a lua, sem nuvem nenhuma, a gente consegue até ver. Olha que coisa mais linda. Lua cheia, né? Lua cheia. Lua cheia, anunciando esse tempo aberto aí para a gente sem nuvens. Em Uruguaiana, 35 graus hoje. Nossa, Thaís. E nem essa chuva ali da baixa pressão que chega a oeste da região sul se aproxima de Uruguaiana, que está mais ali na região da Campanha, que infelizmente continua na secura e com umidade bem baixa à tarde. É o país dos extremos, né, Marcelo? Pois é. E também essa secura no Rio Grande do Sul tem relação com a Laninha, né, Thaís? Exato. A gente tem mais chuvas lá para cima, né, norte e nordeste, e chuvas abaixo da média para o sul do país. Apesar dos temporais que a gente já viu semanas atrás, essas chuvas não são regulares e aí tende a ficar um pouco abaixo do que costuma cair o mês todo. Daí vamos para Floripa, ver como é que está começando o dia por lá. Florianópolis hoje máxima de 28 graus e tem chance de garoa. Essa imagem linda aí de Floripa. Linda, linda. Hoje não tem barquinho ali. Não tem, hoje não tem, Marcelo. E para fechar São Paulo, para destacar para vocês que hoje o tempo tende a ficar Olha, frio. esse amanhecer, Thaís. Lindíssimo aqui na capital paulista. Para um pouquinho para olhar a tela, gente. Hoje ainda 29 graus, sem chuva. Amanhã pode ter uma pancada à tarde. Na quinta que volta a chover, com tendência de ser mais forte, Marcelo. Muito bem.